Eu vou mostrar para vocês aqui alguns motivos de indeferimento, para que vocês possam entender como que é feito, como que a Anvisa conduz. Todo o processo de indeferimento, ele também vai para o Diário Oficial da União, não é só o deferimento. Então, eu vou tentar trabalhar aqui algumas situações do negativo, porque se foi deferido, né? Todo mundo sabe. Mas é importante nós sabermos quais são alguns tipos, né, de indeferimento que a Anvisa faz para que vocês não cometam os mesmos erros. Então, eu procuro trabalhar aquilo que está errado, não o que está certo. O que está certo, né? Nós já sabemos. Mas a gente precisa identificar quais são os tipos de indeferimento que a Anvisa costuma aplicar para que a gente possa fazer de forma correta e não cair nos mesmos erros de outras empresas, né? Aqui um exemplo, montei essa apresentação para vocês essa semana, atualizada do dia 20 de outubro, esse indeferimento aqui. Eu só omiti aqui a informação da empresa, né, por questão de sigilo, e aqui está um motivo de indeferimento. É uma empresa de produto para a saúde, né, da área varejo, e foi indeferido a FE dela. Aqui vem um assunto, ó, indeferir o pedido de autorização de funcionamento, e o motivo do indeferimento é não apresentação do contrato social com objeto compatível com a atividade. Ou seja, é onde eu moro a observação, né, a revisão crítica dos documentos. Entenda aqui que a vigilância, para esse estabelecimento ter peticionado a autorização de funcionamento, esse estabelecimento que já tem um relatório de inspeção, né? E lá a vigilância local também pediu o contrato social dessa empresa. Só que eles não tiveram a atenção, né, de verificar essa informação. O contrato social, ele é peticionado lá, protocolado lá na Visa local, ele é verificado no local quando o fiscal vai fazer a inspeção da área, e eles não identificaram essa falta de informação no contrato social. E a Anvisa, no pente fino dela, lá identificou que o objeto social não compreende, né, o que ela está pedindo, a atividade que ela está pedindo. Pode ser o quê? Vamos supor, essa empresa aqui tá lá só distribuir lá no objeto social, né, do contrato dela. Mas ela pode ser que ela, um exemplo, né, pessoal? Pode ser que ela tenha pedido também distribuir, importar e transportar. Se o verbo importar e transportar não tiver no objeto social, não adianta ele estar escrito lá no relatório da vigilância sanitária, entendeu? A Anvisa vai indeferir o processo. Então, essas informações é o que eu falei para vocês anteriormente, tem que conversar, tá? Então, são detalhes importantíssimos. Então, muitas vezes, a gente entrega essa responsabilidade na vigilância municipal, tá? Só que essa responsabilidade não está só lá na vigilância municipal, nós também temos que ter a responsabilidade de avaliar esse documento, identificar essas lacunas, essas falhas, ir lá e pontuar para a vigilância para que eles possam alterar, se houver a informação errada. Ou então, se o nosso contrato social, quem é o responsável que vai assumir a responsabilidade de licenciar a empresa, seja o farmacêutico responsável, ou alguma outra pessoa que está sendo designada, ou o próprio consultor, ele tem que ter a atenção de avaliar todas as documentações, desde o CNPJ, o KNAI que está no CNPJ, o objeto social que está no contrato social, as atividades que foram solicitadas para a vigilância sanitária, né? Então, todos os documentos têm que se conversar, tem que olhar com pente fino mesmo, com lupa, para que todas as informações estejam certinhas. Prova disso que está aqui um indeferimento ainda dessa semana, do dia 20 de outubro, e por conta de uma informação falha lá no contrato social, um dos primeiros documentos que se fazem para abrir a abertura da empresa, né? Tá bom? E a vigilância, é muito comum acontecer essa situação da vigilância não observar esses detalhes, tá bom? Às vezes porque muitas vigilâncias são sobrecarregadas, não tem áreas dentro da vigilância segmentadas para cada setor e acaba sobrecarregando os fiscais que estão lá, tem municípios pequenos que não é setorizado, né? E então acaba passando sem ser observado alguns detalhes, tá? E para a Anvisa, ela não quer saber.
se aquela empresa está num município que tem uma situação dessa, que vive uma realidade dessa, ou não, tá bom? Vamos ver mais alguns casos aqui para a gente discutir. Aqui é uma outra empresa, no caso é uma empresa de saneante, tá? É um indeferimento também desse mesmo diário oficial, e aqui o motivo do indeferimento é: o documento apresentado emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para a atividade das classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 do artigo 28 da RDC 16 de 2014. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nós não temos acesso ao relatório, nós não sabemos, isso aí é de sigilo deles, né? Mas pode ser N coisas. Às vezes, a empresa está pedindo para mais de uma atividade, e lá no relatório consta apenas uma atividade, né? Ou o relatório consta todas as atividades que a empresa está pedindo, mas o relatório não está descrito lá que a conclusão é satisfatória, que aquela empresa está apta a iniciar suas atividades. Às vezes, um relatório que está aprovado, mas com restrições, né? Então, tem que ter cuidado com esse documento que está enviando para lá, né? Se orienta direitinho com a aviso local, se realmente já está ok para poder fazer a petição da AF, tá bom? Então, não mande um documento incompleto para a Anvisa. E veja se as atividades que você está pedindo realmente estão descritas lá na conclusão do relatório, que é o que eu acabei de falar anteriormente para vocês, tá bom? Aqui um outro exemplo, no caso de farmácias e drogarias, né, tem um outro motivo de indeferimento. Nesse caso não apresentação da declaração assinada do anexo 1 da RDC 275 de 2019, ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária Local que ateste a capacidade do estabelecimento contrariando o artigo 11 da RDC 275 de 2019, artigo 3, e a RDC 25 de 2011 e Lei 5991 de 73, né? Então, aqui foi a falta de uma declaração, né? Então, a gente tem que ter cuidado também se a hora que nós estamos fazendo a petição, qual é o tipo de a lista de documentos que nós temos que estar peticionando, que ela é diferente para cada categoria de produto, para atividades, né? Então, a gente tem que ter muita atenção se nós estamos fazendo todos os documentos, né, certinho que está exigindo lá e anexando lá na área do sistema informatizado da Anvisa. Então, aqui foi por conta de falta de um documento. Tá? Então, aqui eu acho que eu consegui mostrar para vocês, né, uma prévia, né, de alguns motivos de indeferimento para que vocês possam ter cuidado aí ao fazer os processos de vocês. E provavelmente, aqui está o indeferimento, mas provavelmente essa empresa, ela recebeu algum e-mail, né, da Anvisa para que ela pudesse estar atendendo, né? A Anvisa manda uma notificação para a empresa, né? Via caixa postal, e aí a empresa provavelmente não atendeu essa notificação, essa exigência, e aí foi indeferido, tá bom? Aqui, né, não podemos falar só de coisa triste, vamos falar de coisas positivas também. Aqui é uma empresa, eu peguei um diário oficial de outubro, agora também, 7 de outubro, né, de uma empresa que teve a sua atividade deferida, a autorização de funcionamento deferida, né, e a atividade dela é prestação de serviço de importação de produtos para a saúde e para diagnóstico in vitro por conta e ordem de terceiros, né, isso aqui é uma empresa que terceiriza o serviço de importação. Então, existem algumas empresas que não têm autorização de importação e ela terceiriza essa atividade. Então, esse tipo de empresa aqui, ela só faz a importação e já, por sistema cross-dock, ou seja, o produto chega, já faz a atividade de despacho dessa mercadoria e vai direto para o cliente, né? Então, ela teve a felicidade de ter a autorização dela deferida, né? Eu digo que isso é um momento muito feliz para todas as empresas.